Esse é o parte 2 do curso de Acesse aos Arquivos Acássicos para consteladores e amadores. Agora vamos especificar, como complemento, como são ou devem ser esses planos acássicos, esses mundos causais, que são a causa de tudo isso aqui, inclusive do mundo da alma, que já é inexplicável para o ser humano físico, linear, corriqueiro, comum e corrente, como se diz. Então, se eu tenho uma experiência casuística, como eu posso identificá-la? Pode ter certeza que não será nada que você vê aqui e nem mesmo no mundo da alma. Apesar que o mundo da alma está mais próximo. Possa que há alguma semelhança em algumas nuances. Por exemplo, possa que você entre numa graduação de visualização que se assemelha a um plasma, o que vamos chamar de mundo, entre aspas, azul, um azulzinho clarinho, muito parecido com a cor do chakra Ajna. É o mesmo tipo de energia. Ah, mas como? Porque eu aprendi que os arquivos estão fechados, a nossa compreensão e acesso, porque há um nó chacrário, né, onde os nadis, Ida e Pingala, se torcem, né, dando aquela intersecção do símbolo do infinito, inclusive. Só que isso pode se abrir. E os arquivos não estão só ali. A cosmogênese em nós está cristalizada ou centralizada no chakra da garganta, no chakra da testa e da moleira. Porque o akasha é tríplice akasha. Então não se preocupe que o seu acesso vai ser feito no meio, porque no meio você está envolvido com o que você quer encontrar. Como, por exemplo, dos chakras inferiores, o qual o mais importante? É o do meio do peito, ele está no meio de nós. Então ele está no meio de nós, no meio do peito, vitalizando o inferior. E o superior, ele está no meio da testa. É outro coração. Tanto que você pode, inclusive, agregar à prática um pulsar. Imagine agora com os olhos fechados, uma pulsação como se fosse cardíaca no meio da testa. Você verá que a sua atenção, toda a sua energia irá para ali. É o mesmo que, por exemplo, agora, fechando os olhos, você prestar atenção ou lembrar do seu dedão do pé, de qualquer pé. Você verá até um desconforto, você sentirá somaticamente que aquela parte incha, mas não é que incha fisicamente, por isso que a gente não pode confundir a energia física, ou melhor, a massa física, igual à energia espiritual, ou anímica. O espírito, inclusive, confunde, né, o animismo com o espiritismo. A alma incha ali, infla, seu corpo continua ali. Por isso que muitas pessoas perdem partes do corpo físico, algum membro, e continua sentindo como se tivesse. É lógico, o correspondente energético está ali, no mesmo lugar, não arredou o pé dali. Você só perdeu a roupa, né? Ali ficou desnudo. Então, o que mais poderemos, né, exemplificar? Porque é o seguinte, primeiro tem a percepção de cada um, apesar que quando a gente consegue chegar no mundo acássico, já é mundo de todos. Não é o mundinho de cada um, não tem mente ali para conceituar e você ver algo diferente do que o outro viu. Mas o que pode mudar
É como que cada dimensão, por exemplo, o plano acássico, o mundo causal, mente abstrata, mente divina, ela também corresponde, ela obedece o cétuplo. Deus é uno, se manifesta no trino e evolui no sétuplo. Por isso temos 7 dias da semana, para dar um tempo para o espírito e para o corpo, para a alma assimilar. Se você errou na segunda, pode acertar na terça, piorar na quarta, dar uma melhorada na quinta, e talvez na sexta, sextou, né? Aí você larga tudo para trás, seja o que Deus quiser. Já no sábado você descansa, e no domingo você faz alianças. Daí você vai para a sua crença, né? Deus, domingo, dia de Deus. Apesar que todo dia é dia, né? Dia dele, Deus. E tem também o diabo, né? Diabo ele é 2 vezes o dia, né? É uma sobrecarga. Então ele é o, vamos dizer, a sombra de Deus, né? E você vê quando uma coisa está sendo feita pela sombra, né? Se movimentou, mexeu sombra, então quer dizer que você realmente fez. Então você é responsável. Mexeu com a matéria, mexeu com a sombra. E a sombra vai atrás. Só que a gente não pode ser sombra do conhecimento, né? Só ir atrás, a gente tem que sê-lo. Melhor o dia que não projetar sombras, que daí não dá embaralhamento, confusão e desentendimento. Então esses planos são muito ricos, então depende do subplano. Tem subplano inferior também do acástico, que é onde está o quê? Os registros do homem. A coisa mais ínfima, vamos dizer, mais microcosmo. Já o segundo subplano você verá outras coisas. Verá, eu digo, né, é subjetivo dizer verá, não, vida, viver. Você está no ambiente. Então, como você é com o ambiente, que é você e é ele. Temos o primeiro subplano, você ainda vai ver a terra distante, né? Umas certas nuvens, até o cristão ele acerta, e o espírita também, quando ele vê cidades espirituais entre as nuvens, mas não são as nuvens da terra necessariamente, porque as nuvens da terra representam pensamentos da terra sendo vistos. Ah, mas é o ciclo da água, já estudei em ciência, você está mentindo, está ilubridiando, fantasiando. Não, é o pensamento da terra fazer os ciclos das águas, dos vapores, evaporação e, de novo, diluição. É a forma dela pensar, só que a mecânica, né, é o pensamento mecânico dela para a vida acontecer aqui. Para ter trocas e renovações, senão o ar apodreceria, sabia? As águas também. A troca é necessária, o movimento é necessário. Então não tem essa iluminação é parar, sentar sobre uma pedra ou uma árvore, né? Até tinha a árvore veniana do Buda, Gautama, aquele que galgou tamas, mas ele sentou ali, mas galgou tamas, que é o que? Tamas, o vermelho, plano físico. Depois tem Rajas e Sattva. E é no Sattva, já não é nem Rajas, que a gente adentra. Mas por que então eu vejo o plano causal azul? Claro, porque tem o correspondente de Rajas da alma no terceiro subplano do abstrato. Tudo está dentro de tudo, tem correspondência aqui. Tem em plano acástico aqui. É dia aí na sua localidade, olhe para o céu agora, está azul ou está nublado? Está nublado, está vendo o mental concreto da Terra. Seu funcionamento, né, pensacional, aquele que faz as coisas, né, óbvias, né, a parte técnica funcionar. É para isso que serve o racional, né, para a gente se movimentar, saber o que vai fazer, né, gravar informações, diretivas.
se organizar, lembrar. É a mecânica. Agora, o azul do céu, você explica? Por que que ele desaparece à noite? Ele nunca desapareceu. Ele só muda de cor. Ou melhor, ele fica translúcido e mostra a verdade lá atrás. Que também não é verdade, porque o preto do céu está escondendo talvez muita luz. Mas você vê tudo preto porque é a capacidade ótica que você consegue ver da luz é o escuro. Então a gente vê tudo ao contrário. Mas quando chega a um nível de consciência que você reintegra-se com o seu, a sua centelha, sua consciência, que anima esse corpo e essa alma, com e mistura, se perde, se junta ao acássico, aí você já não está mais vendo e você já não está mais indo. Você está ali, pode até ter uma forma antropomórfica, porque nós estamos dando, né? Fizeram um teste até aqui, se isso aqui funcionar bem, os anjos vão ter aspecto humano, e você amanhã depois vai ver humanos caminhando aí que são anjos, e você vai dizer, isso aí não pode ser anjo, é igual a mim, mas você não sabe nem se você não é. Isso é um protótipo, é um teste angélico, só perdeu as asas, né? Passarinho tem asa e não é santo, né? Apesar que colocaram o Espírito Santo, que depravaram depois, né? Colocaram, né? Deturparam, colocaram como Espírito Santo para, né? O poder patriarcal. Mas isso aí tudo vai mudar. A gente vai descobrir que todo mundo é fêmea e macho, é mãe e pai, todo mundo é homem e mulher. Só está aí separado por enquanto para ver o que que dá. E mesmo assim a gente se junta, né? A gente acha separado, eu não sou, não ando com mulheres, não gosto de mulheres, eu não gosto de homens, mas na hora do vamos ver se conectam, né? E nasce um terceiro. Aí a natureza te dá um cambão, você vai se juntar. Eu tenho que usar de humor um pouco para a gente aprender, porque nós somos crianças imaturas ainda, né? Estamos numa imaturidade evolucional, nós estamos a caminho. É uma juventude, uma aborrecência, ou melhor, adolescência cósmica. Em nós, o cosmos já é muito mais antigo, já é quadravô. E é nesse quadravô que a gente se entrega. Aí tu já não é mais neto, o quadraneto, você passa a ser o quadravô, lá para trás, né? O quinto avô, porque é a quinta dimensão. E você pode vivenciar, que seria subjetivo dizer, ver, como eu retorno a dizer, você vivencia o que você é, a mesma coisa. Você acha que você está olhando o seu corpo agora? Não, você está no seu corpo, então você sente o seu corpo. Então, mesmo que você não veja, você mais ou menos pelo tato, você sabe qual é o seu formato e o formato do outro. É assim com o cego. O cego, por exemplo, ele é especial. Você pensa que é um karma? Nem sempre. Na maioria das vezes não é. Porque ele vê tudo meio energético, meio azul, meio preto com azul, um contraste assim. Inclusive até eu já andei entrevistando uma menina, né, que ela desenvolveu cegueira, ela não foi NAT, causa, a filha da Ana, né, que era nossa amiga do grupo, do Ordem Sinárquica WhatsApp, até estamos com saudade dela, até se ela estiver ouvindo esses trabalhos aqui, esses vídeos, que entre em contato, espero que esteja bem. Ela e sua filha. E ela contava, que quando ela tocava, ela via, né, contornos azuis, energética. Ela vê uma massa, mas não vê a pessoa como ela é, assim, fisicamente. Porque na carência de um sentido, se abre outro, né? Se, por exemplo, você não tem a visão, você tem a audição. Faz a imagem com o ouvido e contato no tocar, né? Por exemplo, você fecha os olhos, pega uma fruta que é relativamente esférica, você vai mais ou menos saber até que fruta é, pelas reentrâncias, pelo cheiro. Então, na carência de um sentido, por isso que nos deram sete. Isso é o próprio divino, ele já está te mostrando no que tu tem no teu corpo, o que que é compaixão. Que ele podia te deixar só no chão, né? Só com o tato. Então, depois dessas ironias, né, necessárias e cômicas, vamos falar mais um pouco sobre esses planos.
Tá, mas como eu sei que eu sonhei? Se você entrou num pretinho só, já fico feliz. Pretinho só. Não é pretinho do capeta, do inferno, com chamas. Até porque se vê chamas, é pior do que tu vê não vê nada. Se tu não vê nada, o pretinho, como se estivesse num espaço sem estrelas, tu já não, tu nem foi nos subplanos primeiros. Você já foi, né, cometeu um salto quântico e já foi parar lá no causal átmico, né? Porque tem o átmico dentro do causal e o causal dentro do átmico, tem o físico dentro do átmico e o átmico dentro do físico. E onde é que a gente vê o átmico no físico? Essa nossa necessidade de socialização, né? De querer todos, né, ser uma turma só. Visto de cima, a gente parece, né, uma gota de sangue em cujas células pertencem à mesma gota. Então você pode ver um mundo clarinho, ainda com a Terra sendo vista, você vai ver a parte causal da Terra, que também vai ser, né, de uma coloração muito parecida com esse azul, por isso que ali a gente vê no céu durante o dia esse azul, durante a noite a gente vê ainda um azul marinho, né, meio misturado. Você depois pode entrar um mundo todos esfumaçados, né, todos esfumaçados porque eles estão ali. É como, por exemplo, dentro da sua TV, dentro do seu celular, tem bytes. Enquanto eles estão desligados, fica uma nuvem de informação. Quando você aciona, então, por exemplo, o ser que acessou um plano acástico, dependendo do seu subnível, do que ele vai pesquisar, porque tem um andar para cada, andar frequencial. Estamos falando de paralelos, um em cima do outro. Não tem para cima e para baixo fora do planeta. Nem no planeta tem, né? Porque a gente aponta para cima, é o baixo lá do asiático, por exemplo, que está no outro polo. Então essa polaridade é que a gente tem que entender, né? Essa dualidade. Só que lá nesses planos, a dualidade é diferente, é por frequência, né? Não é que nem aqui, por exemplo, que aí para cima tu vai para cima, né? Em camadas da natureza lá tá tudo misturado. O para cima é a frequência, quanto melhor tu pensar, mais alto tu pensar, mais nobre tu pensar, mais alto tu tá. É diferente, são planos ultrassensíveis ou hipersensíveis, planos unificados, eles já unem a intenção à ação. Aqui é o único que está fora, né? Que aqui você pode esconder intenções, né? E pode reter com atos e você estar agindo em outros planos, né? Em, totalmente indônito, né? Sem ninguém te segurar. Então, nesses planos eles são muito interessantes, que você sempre vai ver né, cujas nuvens aqui terrestres também já são um interregno disso, né? Vamos dizer um símbolo, uma materialização disso, simbólica. Claro que com a função, né, de trocas, né, de ares, de líquidos, né, evaporação e de diluição em chuvas, muito necessário para ter assim épocas de umidade, épocas de seca para equilibrar, fogo quente, fogo frio, né, inverno, verão, e os intermediários ali que são pequenos foguinhos e friozinhos, que é outono e primavera. Isso tudo tem lá em cima também. Mas no plano acástico ele é muito interessante. Ele une o Bud, ele une Atman e une o próprio abstrato. E algumas correspondências até do mundo da alma. Que, por exemplo, você pode tomar uma forma dentro dessa fumacinha mais antropomorfa, mais pendida para a alma, mais energética, translúcida, né? Transponível e transparente. Mas você vê ainda. Tu vê os seres, né? Pode ver a forma de um anjo, depois ele pode aparecer como é que ele é aqui na Terra, mas ele não vai aparecer igual, fisicamente, carne, né? Para alguns vai ser isso fantasmagórico, mesmo se tratando de um plano divino desse, né? De alta frequência. Você pode entrar num mundo rosado, né? Rosinha. Você pode entrar no mundo verde, no mundo branco e por último o mundo preto. Que aquilo assim já não, né, não tem mais divisões, subdivisões, é o último. E depois no outro plano, no Bud, você vai ver também, vai ver no Atmo, mais para baixo disso, vai ver no mental concreto, na mente
racional, né, o plano da mente racional humana, que daí é mais um homem, ele pega todas essas ideias divinas, causais, búdicas e átmicas e torna dessa tecnologiazinha meia boca que a gente faz aqui. Por isso que até hoje não foi permitido a gente reconstruir OVNIs, que a gente iria muito longe, apesar que já aconteceu. Vi um documentário que um ser, inclusive, olha só, eles conseguiram canalizar uma energia azulzinha, claro, ó, casuística, dentro de um ambiente metálico muito leve, feito, eu acho, de algum componente bem leve, desculpa gaguejar, que é um assunto muito sério. Eles conseguiram, não fisicamente, mas pegaram a parte correspondente, anímica, que anima aquilo ali, ir a 15 quilômetros, né, isso em Ohio, tiveram num ambiente, policiais viram, olha só, claro que viram com os seus chakras, eram policiais, né, acho que mais ligados à mediunidade, porque lá eles aceitam a mediunidade, não é que nem aqui, eles vão evidenciando por hipóteses, né, como a ciência na maioria parte aí, e a religião, né, as iniciáticas também não são muito diferentes, eles veem aquela forma, veem as pessoas lá dentro e depois até elas descrevem. E descrevem também que aquilo simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Lá, na base, esses cientistas, ao colocar a mão no bolso, né, daquela traje especial que suportou aquela radiação, eles encontram pedaços de macegas, matinho, areia, cascalho. Como assim? Se eles certificaram que a roupa tenha que estar intacta antes da experiência. Então se materializou, veio até a se materializar as coisas que estavam lá àquela distância. E quanto tempo eles levaram? 15 segundos para andar 15 quilômetros. Olha a correspondência. Por isso que o Antônio de Carvalho diz que, né, 1 centilhão de segundos é o que leva, né, um elétron para, por exemplo, assim, morrer, né, ele se apagar. O que ele inteligentemente coloca como uma razão quântica para dizer que o nosso mental, né, a nossa evolução de agora, vai ter um término daqui 1 centilhão de anos. Vejam bem, faz sentido. Temos já experiências práticas, está mudando, é a compreensão de quinta dimensão, que todo mundo diz. A quinta dimensão está entrando na Terra. Não é que está entrando na Terra, sempre esteve. Só que agora a frequência dessa dimensão está encontrando portabilidade nos cérebros e nos seres. Aí agora dá para falar disso e talvez compreender um pouco, né, sem compromisso. Tá bom, pessoal? Acredito que isso aqui complementa o curso e fechamos por aí. Tudo gratuito. Não podemos cobrar aquilo que a natureza nos dá de graça. Paz reverencial a todos.